Assembleia da República, que deve ser um garante da liberdade de expressão de tudo aquilo que possa ser dito no espaço público e ainda poderá ser dito por maioria de razão no Parlamento e, portanto, o que se espera do Presidente da Assembleia da República, quando agrada ou desagrada a qualquer grupo parlamentar, é que assegure que todos os senhores deputados, os 229, possam se exprimir de forma livre. A nossa Constituição proíbe organizações fascistas ou racistas, mas não proíbe a expressão individual de alguém em relação ao racismo ou ao fascismo, porque isso seria um exercício de censura e nós não podemos ter uma censura que acabou no dia 25 de Abril. O Parlamento é a expressão da vontade popular. Cada um dos grupos parlamentares que está lá foi eleito legitimamente pelo voto direto e universal dos portugueses. Cada deputado é um deputado, cada deputado tem uma responsabilidade individual e no exercício dessa responsabilidade individual, por aquilo que diz, pode ou não pode ser depois, haver depois a consequência até do ponto de vista criminal. Mas eu não faço uma avaliação dos conteúdos, eu não sou censor, eu nunca farei isso, porque a nossa Constituição não diz que a liberdade de expressão é uma liberdade de expressão condicionada. Olá e bem-vindos a mais uma lenga-lenga do costume. Para já continuo só eu tinha prometido um convidado para esta semana. O convidado ficou adiado para a semana que vem, esperemos que agora a promessa seja cumprida. Entretanto, já notaram que a meio da semana houve uma lenga-lenga especial e irá continuar a haver algumas lenga-lengas imprevistas e haverá a meio da semana uma lenga-lenga especial, mas previsível, que será episódio em cada semana em que responderei aos comentários, a perguntas, aquilo que vocês quiserem, portanto, incluem na caixinha do YouTube as perguntas que quiserem e elas serão respondidas num episódio semanal só dedicado às vossas dúvidas, às vossas questões. Podem falar de política, de atualidade, de rendas de bilros, daquilo que vos apetecer, e eu tentarei responder ao que puder. Talvez na parte de rendas de bilros a resposta não seja satisfatória, mas farei o possível. Portanto, haverá sempre, no mínimo, uma lenga-lenga à meio da semana, dedicada, provavelmente às quartas-feiras, mas isso ainda não está absolutamente certo, dedicada às vossas questões e a comentar os vossos comentários. Para além disso, continuamos com o patrocínio do Azeite Talismã. Muito obrigado ao Azeite Talismã, o patrocínio da Prozis, muito obrigado à Prozis. Não se esqueçam de incluir sempre o código LENGALENGA quando estiverem a fazer compras na Prozis, independentemente de acumular com outras promoções ou não, é sempre benéfico. Vou já começar pelos temas da semana, ou pelos temas que escolhi para esta semana. O primeiro dos quais é o seguinte: o país chegou a um ponto em que, se uma pessoa é contra a censura, essa pessoa é fascista. Se a pessoa defende a censura, essa pessoa é democrata. Não sei podemos tentar averiguar, mas não sei que cambalhotas o país deu nas últimas décadas ou nos últimos anos, mas deu bastantes para chegarmos a este ponto. Eu cresci, acho que muita gente cresceu, mais ou menos da minha idade, e nem por isso, cresceu a achar que censura era uma coisa negativa e que era própria do regime anterior, de um regime ditatorial, de um regime que tinha muito medo que as pessoas pudessem dizer ou dissessem aquilo que queriam dizer e, portanto, não as deixavam dizer com facilidade, ou pelo menos sem custos adicionais. Agora está tudo ao contrário. Estou a falar disto por causa, evidentemente, do caso do Presidente da Presidente da República, não, salvo seja, do Presidente da Assembleia da República. Eu sabia que era um estadista, mas um estadista a sério. E no caso do estadista a sério, é o Dr. Aguiar Branco, que é Presidente da Assembleia da República. Não confundir com outro senhor que desempenha ou finge que desempenha outras funções, isso é outra história. E o Presidente da Assembleia da República, a meio da última semana, teve que se insurgir contra exigências de censura após o deputado e líder do Chega, André Ventura, ter dito clichê sobre os turcos. Deve ser um clichê, não sei se é uma coisa que se costuma dizer sobre os turcos, que os turcos não são conhecidos por ser os maiores trabalhadores do mundo, ou as pessoas mais trabalhadoras do mundo. Isto a propósito de um aeroporto qualquer na Turquia ter sido construído em 5 anos, e aqui o aeroporto está previsto, a construção do novo aeroporto de Lisboa está prevista para 6 anos, ou 8, ou 10, ou 15, ou o que for.
A coisa é um bocado, ainda varia bastante. De qualquer maneira, o André Ventura disse essa frase, independentemente dos méritos ou deméritos da dita frase, e do acerto ou desacerto daquilo que ele disse, e uma série de deputados, ou pelo menos líderes parlamentares dos partidos de esquerda, irromperam a pedir, a fazer queixinhas e a pedir censura ao Presidente da Assembleia da República. Ora, o Presidente da Assembleia da República, eles devem se ter enganado, como eu me enganei há pouco entre o Aguiar Branco e o outro senhor lá de Belém, eles devem ter achado que o Presidente da Assembleia da República ainda era aquele que esteve lá nos últimos anos, um senhor cujo apreço pela liberdade e pela democracia não me parecem ser os maiores. Peço desculpa, mas estou um bocadinho resfriado. Não era o Dr. Augusto Santos Silva, saiu-lhes o Dr. Aguiar Branco e eles não gostaram daquilo que lhes saiu pela frente, porque o Dr. Aguiar Branco recusou-se a fazer censura, achando, e muito bem, que o papel do Presidente da Assembleia da República não é esse. O papel do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República, lá estou eu, não consiste em limitar, em condicionar aquilo que os deputados dizem. Os deputados dizem o que lhes apetece dizer, é assim que se passa nas democracias, veja o Parlamento inglês, por exemplo, que acontece por lá, pelo amor de Deus, dizem essas maiores enormidades, e essa é uma das funções do Parlamento, não é? Dizer enormidades não é a única função de um Parlamento, mas faz parte, é bom sinal, é muito melhor sinal que um Parlamento, ou os parlamentares tenham possibilidade de dizer aquilo que lhes vem à cabeça, mesmo que aquilo que lhes vem à cabeça não seja nada de extraordinário, ou de fantástico, ou de elogiável, ou de meritório, mesmo assim é preferível que eles digam, ou que eles o possam dizer. Esse é um critério, parece-me que básico, da liberdade, até porque independentemente do que se diga ou do que se cale no Parlamento português, por exemplo, neste caso em particular, eu julgo que a vida dos cidadãos turcos prossegue exatamente da mesma maneira. Mas nenhum turco vai alterar a sua vida, vai sentir a sua vida prejudicada por André Ventura ter dito isto, ou por se censurar em seguida aquilo que o André Ventura disse. Portanto, isso não muda absolutamente nada na vida de ninguém, são coisas que alguém diz, e depois não gosto muito da expressão, mas fica com quem as disse, quer dizer, quem concordar com a frase do André Ventura, concorda, quem discordar, discorda, e é assim que deve ser, até porque no nosso Parlamento já se disseram, não é só no inglês, no nosso Parlamento já se disseram coisas muito mais violentas, muito mais medonhas, muito mais propensas a conflito do que esta. A conflito dentro de grupos da nossa sociedade, com cidadãos estrangeiros, com isto, com aquilo. Já vimos no nosso Parlamento dizer-se as maiores barbaridades a propósito de tudo e mais alguma coisa. Só que, né, por um lado, há umas décadas o Parlamento tinha uma tradição de confronto e de choque e de alguma violência verbal que provavelmente não terá hoje. Hoje a coisa não passa tão despercebida. Depois, há outra questão, que é a questão essencial disto tudo, é que quem praticava e quem ainda pratica, sem problema nenhum, não é, em completa impunidade, essa violência verbal, é a esquerda. A esquerda define, como define na atividade política em geral, os limites onde se pode chegar, os limites e os limites dos quais não se pode passar, é a esquerda sempre que os define. E muitas vezes a direita adota essas regras que a própria esquerda determina. A esquerda está a querer fazer o mesmo também no Parlamento. Agora que o Parlamento tem um presidente que não é um censor, não é uma pessoa que está ali nitidamente a combater um partido específico, ou uma ala específica do espectro ideológico ou político. Não é. É uma pessoa que, pelo menos, até ver, é um democrata. E é um democrata que está ali para fazer cumprir as regras da democracia. E uma das principais regras da democracia é permitir que os nossos adversários, ou que os adversários de cada deputado que lá está, possam dizer coisas que ofendam esse deputado. A democracia não é o direito dos outros dizerem o que querem desde que concordem connosco, como parece pensar a esquerda. A democracia é o dos outros, é o direito de os outros dizerem que, vão profundamente contra as nossas mais as convictas crenças. Isso não é a única definição de democracia, é uma definição de democracia importante, é um dos critérios importantes da democracia e é um dos critérios
importantes para definir que um Parlamento é um Parlamento de facto de um regime democrático, ou de um regime, ou de uma coisa postiça, ou de um simulacro de democracia, ou de uma coisa que nem democracia é. Porque se vimos os parlamentos dos países ou dos regimes em que não há democracia de todo, é evidente que o discurso de cada deputado, de cada parlamentar está perfeitamente determinado e delimitado à partida. Não há dúvidas nenhumas. A censura, em princípio, já é prévia. Ninguém se arrisca a ultrapassar os tais limites que cada regime decidirá, ou imporá. Agora, no caso de uma democracia, esses limites não podem existir. Até porque eu concebo a possibilidade de um deputado dizer coisas muito mais assustadoras do que aquilo que o André Ventura disse. E mesmo assim hesito se esse deputado, independentemente do pedaço do espectro ideológico de onde venham essas afirmações, mesmo assim hesito em achar que esse deputado deva ser censurado em função disso. Acho que não deve ser censurado. Acho que se um deputado decidir sofrer da doença de Tourette e decidir ir passar o tempo no Parlamento a dizer palavrões, sem grande nexo, acho que é uma possibilidade que lhe está disponível e depois os seus eleitores, as pessoas que contribuíram para que esse senhor ou senhora fosse deputado, chegasse à Assembleia da República, é que devem julgar a sua atuação. Não é o Presidente da República, como ele da Assembleia da República, à Esparta, não é o Presidente da Assembleia da República, como o Dr. Aguiar Branco disse, mais uma vez muito bem, não é ele que lhe compete fazer isso. No que depender dele, isto são as palavras do próprio, estou a citá-lo, ele não vai exercer funções censórias enquanto Presidente da Assembleia da República. E isso é desde logo bom, convenhamos. Agora, ouvir em Portugal uma pessoa, um estadista ou alguém que desempenha as funções, é que é suposto ter a responsabilidade, perceber a responsabilidade do que é ser um estadista. Estar à altura desse papel é algo a que já não estávamos habituados. Já tivemos, durante o regime, várias pessoas que souberam, com deslizes, com erros, com altos e baixos, com certeza, mas que souberam estar à altura das funções que desempenhavam. Mas há anos que não tínhamos isso. Convenhamos, nas principais funções do Estado, na Presidência da República, na Presidência da Assembleia da República, na chefia do Governo, nos cargos, nos mais variados cargos ministeriais, há muito tempo, há anos, há demasiados anos, que não ouvíamos alguém dizer de forma tão clara, expressar de forma tão clara, primeiro, que percebe as funções que está a desempenhar, que está à altura dessas funções, e depois, porque as percebe, porque está à altura dessas funções, que é um democrata. E foi isso que a Guiar Branco mostrou que é um democrata. Calculo até que o Dr. Guiar Branco nem concorde sequer com a frase do Dr. Ventura. A questão não é essa. O anterior Presidente da Assembleia da República, o Dr. Santos Silva, é que censurava as frases das quais não gostava. É que censurava tudo aquilo que lhe era, suscitava uma espécie, que lhe era ofensivo, qualquer coisa do género. Não é essa a função dele, não era essa a função dele. Isso, o Augusto Santos Silva, o Dr. Augusto Santos Silva não percebeu, ou percebeu e mostrou-se absolutamente indiferente às regras da democracia, parece-me ser mais provável, e, pelo contrário, Aguiar Branco percebeu, e percebe quais são as regras da democracia, e percebe também, isso ele não pode dizer dessa maneira tão clara, mas percebe-se que ele percebe os esforços da esquerda para condicionar o discurso dos partidos que não são de esquerda. Independentemente de ser esta frase do André Ventura, ser outra frase qualquer, ser qualquer tipo de argumentação, de retórica, a esquerda que está habituada a isso, o problema é esse, a esquerda está habituada a decidir aquilo que se pode dizer e o que não se pode dizer em Portugal. E então nos últimos anos habituou-se com demasiado à vontade a isso, estava à espera de poder continuar. Pelos vistos não pode, pelos vistos a censura não está para regressar outra vez, pelo menos não nos próximos tempos, mas assim, a curto prazo não está para regressar, e isso é um bom sinal, esse é um bom sinal. Se pedissem uma avaliação geral do governo e deste novo poder que Portugal nem se percebe muito bem às vezes qual é, eu não seria capaz de o fazer, assim, com grande convicção. Agora, em relação a uma das pessoas que ascendeu ao poder com, após os resultados das últimas eleições, no caso, o Dr. Aguiar Branco, como Presidente da Assembleia da República, aí parece-me que até ver
a avaliação é absolutamente positiva. É tão positiva, para medir isto não temos uma máquina para medir, mas temos quase. Ou seja, para medir o acerto, o grau de acerto do Dr. Aguiar Branco na presidência da Assembleia da República, é mais ou menos contar as críticas, os insultos, as ofensas, os pedidos de demissão que a esquerda lhe tem dedicado. Basta ver pelas reações, normalmente, uma pessoa, e pelas reações, nós conseguimos avaliar o comportamento de alguém, pelas reações de outrem. Pelas reações da esquerda face a um político, e se as reações forem muito negativas, é muito provável que esse político esteja a fazer o seu trabalho bem feito. E é o que o Aguiar Branco mostrou que está a fazer e que está preparado para fazer, é fazer o seu trabalho bem feito. É garantir que a Assembleia da República, pelo menos a Assembleia da República, é um lugar de democracia, é um lugar de liberdade e é um lugar em que as pessoas podem dizer o que quiserem. As pessoas não vão só dizer, não vão só fazer discursos de Gettysburg e do Martin Luther King, do I Have a Dream. Não, normalmente o nosso padrão, nosso deputado médio não está habilitado a esse tipo de euforias retóricas, não está habituado a essa eloquência, não tem sequer essas capacidades, portanto é muito provável que não chegue aí. O que vão sair mais disparates do que grandes frases e grandes grandes discursos, grandes. Eu estou a falar da eloquência dos grandes e a mim falta-me a dita. Dos deputados, para resumir isto, dos deputados, pode-se esperar que eles digam, ou melhor, o legítimo é que se espera dos deputados, o que mais vale esperar é que eles possam dizer aquilo que querem dizer. Isso é o mais importante. Se aquilo que eles querem dizer é visionário, é inspirador para o país, ou é apenas um disparate qualquer, nem estou a avaliar a frase do André Ventura, se me pedissem para avaliar, não acho nada de catastrófico, também não acho que se vá a lado nenhum uma frase destas, também não contribuiu propriamente para nada de particularmente grandioso, mas já ouvi frases muito mais graves. Eu sei que não é no Parlamento, mas sei que, por exemplo, a SIC ainda dá um abrigo semanal, pelo menos semanal, à doutora Ana Gomes para comentar a atualidade, e a doutora Ana Gomes, também a pretexto do André Ventura, ainda há pouco tempo disse que o André Ventura se andasse aí se vestisse pior, ou se vestisse um fato de treino, era isso. Se vestisse um fato de treino e com a barba mal feita que ele tem, e com ar, se pusesse um ar mais desgrenhado e tal, que ficaria a parecer-se com um magrebino. Portanto, a imagem que a doutora Ana Gomes revela ter dos magrebinos, por exemplo, é uns sujeitos assim um bocadinho mal apresentados, que andam, pelos vistos, constantemente de fato de treino e que com a barba mal feita, não com muito bom aspecto, resumindo. E a doutora Ana Gomes disse isso, no que está no seu direito, e a SIC, que é uma empresa privada, com certeza não é o Parlamento, parece-me que não a censurou, nem pediu que o programa dela continuasse, não a expulsou do programa, por ela ter cometido uma afirmação que é absolutamente racista, no sentido que reproduz um estereótipo que, pelos vistos, existe, não sei, não o costumo usar, não tenho bem presente, não conheço muitos magrebinos, por isso não sei o apreço deles pelo uso de fato estreito, mas isso é um estereótipo que existe e que a doutora Ana Gomes, com toda a jovialidade, resolveu reproduzir. O André Ventura, evidentemente, reproduziu outro estereótipo, pelos vistos, eventualmente existirá sobre os turcos, também não conheço muitos turcos, não sei muito bem a capacidade de trabalho deles ou a falta dela, mas é um estereótipo obviamente racista, ou pelo menos xenófobo, uma generalização abusiva, com certeza, mas estão no seu direito. E assim que está no seu direito, assim que é uma empresa privada, também estaria no seu direito de despedir a Ana Gomes se quisesse, é uma empresa privada, faz o que quer. O Parlamento não pode, tem outras responsabilidades, e essas responsabilidades não passam, sobretudo, por calar as vozes que estão lá dentro. Passa, sobretudo, por permitir que as vozes dos que estão lá dentro, que, mal ou bem, são representantes do povo, possam falar. Isso é fundamental. E se isso depender do Dr. Aguiar Branco, parece que, pelo menos esse pedacinho de liberdade, parece que está protegido. Isso já é muito bom. Bem-vindos à segunda parte da Lenga Lenga. E a segunda parte abre com uma notícia trágica, que foi a notícia que marcou a semana, foi uma notícia do início da semana anterior. Segunda, terça-feira, a Rádio Renascença divulgou que uma criança de 9 anos,
de ascendência nepalesa, mas acho que seja o ponto principal, que uma criança fora vítima de linchamento numa escola de Lisboa. Ora, para quem sabe o significado das palavras, e em particular da palavra linchamento, linchamento é quando uma multidão, um grupo de indivíduos se reúne para executar, para matar alguém, achando que está a fazer justiça pelas próprias mãos, ou por vingança, ou por isto ou por aquilo, mas normalmente para, para demonstrar uma concepção peculiar e particular de justiça. O termo linchamento vem dos Estados Unidos, a prática não vem especificamente dos Estados Unidos, será uma prática milenar, mas é uma prática terrível, evidentemente, e tanto mais terrível quanto praticada em 2024, em Portugal, em Lisboa, numa escola de Lisboa, e sobre uma criança de 9 anos. A parte boa disto tudo é que, pelos vistos, não houve linchamento nenhum, e o que aconteceu foi que a diretora de uma escola de Lisboa, uma IPSS ligada à igreja, situada em Lisboa, contou a um repórter, um jornalista da Rádio Renascença, contou a história deste linchamento, sem saber o significado da palavra linchamento, e o jornalista, o repórter da Rádio Renascença, também reproduziu a história, também sem saber o significado da palavra linchamento, e a notícia do linchamento lá saiu para cá para fora. E foi desde logo reproduzida em vários meios de comunicação, foi desde logo reproduzida, por exemplo, no site esquerda.net, do Bloco de Esquerda, foi desde logo reproduzida desde logo, muito próxima do momento da publicação da notícia, pelo Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que usou também o termo linchamento, num tweet que publicou no X, no Twitter, ou como é que aquilo se chama agora. Portanto, toda a gente, o meio mundo, resolveu reproduzir a história do linchamento. Não sei se por não fazerem todos, não, se foi uma questão geral, que nenhum fazia ideia do que significa a palavra linchamento, ou se, mesmo fazendo a ideia do que significa a palavra linchamento, percebendo que não houve linchamento nenhum, usaram a palavra linchamento para que o caso fosse exagerado, houvesse extrapolação daquilo face ao que eventualmente poderia ter acontecido, ou poderá ter acontecido, e para conferir mais dramatismo a toda a história. Se não sabiam o significado da palavra, denota alguma ignorância. Se sabiam o significado da palavra, e mesmo assim a usaram num contexto em que não se aplica toda a palavra, a coisa é um bocadinho mais grave e mostra, pelo menos alguma falta de seriedade dos envolvidos. O que aconteceu, ou que pelo menos tal diretora da instituição ligada à Igreja, da tal Escola de Lisboa, e PSS ligada à Igreja, contou à Rádio Renascença, foi que lembrava-se de um caso em que uma criança nepalesa de 9 anos tinha sido agredida, parece que fisicamente, mas sobretudo verbalmente, tinha sido agredida verbalmente com insultos de caráter xenófobo: volta para a tua terra, não pertences aqui, não devias estar aqui, não sei o quê, por outros miúdos, por outros colegas da mesma escola. Neste momento, portanto, daí que linchamento, ou seja, de um assassínio a sangue frio cometido por uma multidão, já passámos apenas, se calhar, para uns empurrões e as frases estúpidas ditas por miúdos. Não há de ser a primeira vez. Já tive 9 anos, e 10, e 11, e 12, todos já tiveram também, os que têm mais do que isso hoje, e já ouviram miúdos dizer frases estúpidas. Aliás, faz parte, não é só fazer parte do que é uma criança. As crianças dizem muito mais frases parvas do que frases que não sejam, provavelmente. Nem todas têm que ter um caráter xenófobo ou racista, mas crianças a dizer parvoíces não é exatamente uma inovação, seja portuguesa, seja nacional, seja internacional, seja lisboeta, seja nortenha, seja de onde for. É o pão nosso de cada dia, é as crianças dizerem disparates e serem agressivas umas para com as outras e dizerem coisas desagradáveis umas às outras. E às vezes esse caráter desagradável do que se diz, vai um bocado além do que seria desejável, e passa a uns tabefes físicos e umas coisas que seriam naturalmente evitar. Ninguém vai estar aqui a elogiar o facto de uns patetas estarem a ameaçar, ou estarem a importunar, ou estar a bater, com certeza, muito menos, numa criança nepalesa, ou portuguesa, ou espanhola, ou indonésia, ou quer que seja.
Então é esse o ponto. No caso, o ponto prendia-se com o facto da criança não ser portuguesa. Ao que parece, as crianças dessa escola, cuja diretora fez a denúncia, também são portuguesas, mas de origem até africana, portanto, mas não vou desenvolver isso porque até hoje, nem eu, nem ninguém, percebemos de que escola se trata. Não percebemos de que escola se trata, se é a escola a que pertence a tal senhora diretora Ana Mansoa, salvo erro o nome dela, porque ela recusou-se de continuar a falar, pelo menos em público, ou para os mídias, não fala, não esclareceu nada, ou não voltou, lançou a confusão, mas depois não a esclareceu, e estamos nisto, não sabemos em que escola foi, não sabemos se foi na escola de que essa senhora diretora, ou noutra escola de Lisboa qualquer, não sabemos quem era a criança, se de facto a criança... Parece que não era nepalesa, já se fala-se, entretanto já saíram notícias em que houve uma criança de facto agredida com 9 anos e cuja mãe teve medo de apresentar denúncia às autoridades, mas nem a criança nem a sua mãe eram nepalesas, não sei, também, de onde eram, também não fazemos ideia, eu pelo menos não sei, e já chegou a um ponto que já não se sabe sequer se a denúncia em causa ou se a alusão em causa uma agressão a uma criança nepalesa de 9 anos, se tem algum fundo de verdade ou não tem absolutamente nenhum fundo de verdade, e foi apenas uma mentira pegada, um delírio qualquer que a tal senhora diretora da CPSS Lisboeta, já agora eu gostava de relembrar o nome, para não estar aquilo é o CEPAC, o Centro Padre Alves Correia. Portanto, não faço ideia se aquilo foi apenas uma história que a senhora inventou, se baseou vagamente numa agressão de que se lembrava. De certeza, quem trabalha com miúdos lembra-se de agressões entre miúdos. Seria ótimo que não se lembrasse que não existissem essas agressões. Existem. Existem sempre e provavelmente vão continuar a existir se os miúdos continuarem a ser humanos e continuarem a ser miúdos. Não estou a ver maneira disso não acontecer. Por muito pouco desejável que seja, mas é vida, não é? Agora, dá a ideia que também faz parte, também é vida, mas não devia ser tão fácil que na vida uma pessoa com algumas responsabilidades, no caso uma diretora de uma instituição que trata de crianças, pelos vistos, como se diz agora em risco, como se diz agora de uma forma que sinceramente me dá cabo dos nervos, que crianças sinalizadas, não sei exatamente, criança sinalizada, penso sempre numa criança a segurar um poste com coisinha de stop em cima, outra coisa qualquer. Mas pronto, crianças que têm problemas familiares e que têm vidas mais complicadas do que alguns de nós tivemos, infelizmente, e uma diretora de uma escola dessas não devia lançar estas coisas para um meio de comunicação, e talvez o meio de comunicação em causa, a Rádio Renascença, talvez também não devesse reproduzir estas coisas se há algum fact-checking, não é? Como agora se usa, muitas vezes sem grande pertinência ou sem grandes resultados. Ou seja, os factos numa notícia têm que ser avaliados, especialmente se essa notícia for suscetível de conter factos graves, esses factos têm que ser averiguados, tem que se ter a certeza de que o que se está a dizer ali corresponde à verdade. Ora, muitas vezes, com certeza, podemos dizer que o jornalista da Rádio Renascença confiou na denúncia. Certo, percebo isso. Quando a denúncia inclui a palavra linchamento, se presume que inclui, e o repórter reproduz a palavra linchamento, tendo felizmente morrido ninguém, acho que não, a coisinha já é um bocado mais leviana e talvez não devesse acontecer. E de certeza que não devia ter acontecido. O que também, e pelos vistos, ainda estamos sem saber se aconteceu sequer a agressão de que a tal senhora diretora, Ana Mansoa, se falava. Neste, neste momento, e o problema não é este momento, o problema é daqui para a frente. Tenho a impressão que se vai continuar sem saber se a agressão existiu ou não existiu. Eu tenho a impressão que não terá existido por um motivo, porque, pelo menos aquela agressão em particular, a criança de beleza, tudo aquilo, não terá existido porque nós vemos que a esquerda largou o assunto. A esquerda abandonou logo o assunto. E estavam-se a preparar para transformar o assunto em mais um enorme drama nacional, em mais uma prova do racismo estrutural que existe em Portugal, como se o racismo estrutural que existe em Portugal pudesse ser avaliado pela opinião pateta de uns miúdos de 9 anos, não é? Mas a esquerda não tem esse tipo de limitações, de condicionantes, isso não seria impeditivo. Mas como a esquerda abandonou logo o assunto, deve haver informações que
e parece-me que o público em geral não temos assim acesso com essa facilidade, pelo menos há uma impressão muito forte de que o assunto não será bem o assunto de que se falou. O linchamento, obviamente, não foi, pelos vistos, não. Houve nenhuma criança assassinada pelos seus colegas, felizmente, e não terá havido, provavelmente, nada de especial. Se existiu alguma coisa de verdade naquilo que a tal senhora diretora do CEPAC, ou o que afirmou, terá sido baseado, provavelmente, num episódio absolutamente corriqueiro, por infeliz que seja, não, lá está, mas um episódio corriqueiro e banal, nas escolas, com crianças em risco, sem crianças em risco, são coisas que acontecem que não me parece não parece, não, tenho a certeza absoluta que não são suscetíveis ou são propensas a provocar grande alarido, e por isso o alarido terminou quase à nascença, quando se preparava para ganhar lanço. A coisa ficou por ali. Por um lado, é bom por todos os motivos, desde logo porque é sinal que não aconteceu nada de especial. A única coisa, há duas coisas que se tira daqui. Uma é a falta de cuidado de algumas pessoas em falar de assuntos graves em público e de poder transformar assuntos que não são graves em assuntos graves através da distorção da verdade, da distorção dos factos, de algumas meias-verdades, de algumas meias-mentiras, de algumas mentiras completas. Esse é um dos pontos. Por outro lado, o que se tira daqui é o facto de, não havendo agressão, ou a agressão não tendo sido particularmente violenta, e sobretudo não sendo racista, não podendo caber numa categorização ligada ao ódio racial e à xenofobia. A partir do momento que não cabe nessas categorias, a esquerda abandona o tema. A esquerda não se importa, a esquerda quer lá saber as pessoas que falam pela esquerda, não é? As pessoas ligadas aos partidos de esquerda e essas associações que andam para aí, que são sempre metástases de partidos de extrema-esquerda, associações cívicas que andam para aí, não querem. Claro que não querem saber se uma criança foi agredida ou deixou de ser agredida, se foi com maior ou menor violência. Isso não é, para eles não é problema absolutamente nenhum, nem lhes tira o sono. A única coisa que lhes interessa é se a criança agredida puder transformar uma simples notícia num caso de alarido nacional ligado, por exemplo, ao racismo. Como se isso seria o mesmo se a criança agredida, numa criança de 9 anos, talvez não fosse tão fácil isso acontecer, mas num adolescente, por exemplo, ser agredido supostamente por motivos de orientação sexual, ser agredido por colegas por ser homossexual ou por se confessar homossexual, isso seria interessante do ponto de vista da esquerda. Isso permitiria à esquerda alimentar o que eles chamam a luta, a sua luta, alimentar as suas causas, alimentar literalmente as pessoas que vivem disto na esquerda. Sendo uma coisa banal entre miúdos, se calhar até uns de origem africana, e o agredido vai saber até, não tem origem africana, até é descendente de pessoas de Santo Tirso de Samora Correia, não faço ideia. Aí o caso perde, o caso acaba logo aí, o caso não tem pernas para andar, porque não importa, não sustenta o tipo de argumentação que a esquerda usa nestas matérias, ou quer usar nestas matérias. Isto passa-se com crianças, passa-se com adultos, passa-se com estrangeiros, passa-se com minorias raciais, passa-se com minorias sexuais, passa-se com o que se quiser. Ou há uma característica identitária que possa transformar o caso num caso, ou, se não houver essa característica identitária, o resto não interessa para absolutamente nada. Nós vimos o que aconteceu há umas semanas no Porto, em que, pelos vistos também, estas coisas, cada vez em Portugal, cada vez temos mais informação, cada vez se percebe menos a realidade que está a acontecer. Mas, pelo que deu para perceber, um grupo de moradores, uma série de moradores de uma zona da cidade do Porto estava farta de ser assaltada por uma série de imigrantes que rondava aquela zona, que parava por ali e, ao que parece, diretamente ou pagaram a alguém que foi agredir os imigrantes, que também não se ficou a perceber claramente se eram os imigrantes que costumavam assaltar ou se eram outros que pagaram sem ter culpa nenhuma nem nada a ver com o assunto. Uh, claro que é o que eu digo, cada vez há menos,
parece que cada vez temos acesso a uma informação clara, temos menos acesso a uma informação clara. Mas a verdade é que, neste caso do Porto, das agressões no Porto, as agressões parece que são reais, que houve agressões, nesse caso só se falou da nacionalidade dos agredidos, a nacionalidade dos agressores, que seria portuguesa, digo eu, nunca se falou. Certo. Agora, quando há assaltos, por exemplo, nessa zona, campo 24 de Agosto, quando há assaltos nessa zona, primeiro os assaltos não são particularmente noticiados. Se eventualmente forem noticiados, normalmente há indicações formais para isso, há indicações para não se referir à nacionalidade, ou ao facto de serem estrangeiros, ou ao facto de pertencer a uma minoria étnica, ou outra coisa qualquer, se, no caso dos assaltantes, tem-se esse cuidado, cuidado que é um bocadinho, resulta de pressões exteriores, resulta também de convicções de quem redige as notícias, também muitas vezes, em proteger a identidade de quem comete os crimes, se essa identidade não for portuguesa, ou a naturalidade, no caso. Quando são as vítimas, a identidade, a naturalidade, alguma característica identitária própria, imediatamente vem logo para o topo da notícia, porque esse é que é o ponto. Ou seja, estamos a chegar a um ponto, disse duas vezes a palavra ponto, a mesma frase, mas, ok, desculpem lá. Estamos a chegar a um ponto em que o importante não é saber se fulano deu cabo da cabeça de Cicrano à paulada. O importante é saber, isso só passa a ser importante, ou, por outro lado, irrelevante, dependendo da nacionalidade de fulano, dependendo da nacionalidade de Cicrano, dependendo da orientação sexual de fulano, dependendo da orientação sexual de Cicrano, dependendo de uma série de fatores que não deviam ter nada a ver para o caso, porque quando alguém parte a cabeça de outro trem à paulada, está a cometer um crime. Um crime, dependendo das pauladas, parece que pode ser bastante grave. E isso é que devia contar. O crime é que devia ser censurado. Isso é que devia ser alvo de notícia, ser alvo de indignação, merecer reparos dos dirigentes políticos e partidários, e o crime em si. Não estarem à espera de quem cometeu o crime, de quem foi vítima do crime, para ver de que forma podem adequar esse crime à sua lenga-lenga cotidiana, à conversa fiada com que se alimentam, não é? Mas não, infelizmente não estamos a caminhar para nenhuma sensatez, pelo menos para breve. O que está a acontecer aqui é que as pessoas, os seres humanos, deixaram de ser seres humanos. São etiquetas, são montras de identidades que em alguns casos conferem importância e relevância, e noutros casos não lhes tiram qualquer importância ou relevância, e aí já, em nenhum caso são seres humanos propriamente, quer dizer, fulano não é um ser humano, é um gay. Cicrano não é um ser humano porque é um português branco heterossexual. Ou seja, para o bem, ou para a exaltação, para o aproveitamento político, ou para a indiferença absoluta, nenhum nem outro continuam a ser seres humanos. São uns produtozinhos, são uns objetozinhos que têm ali uma etiqueta, que cola-se ali uma coisa na testa e que diz o que é que cada um é, e depois, em função do que é que cada um é, e são sempre critérios que nunca têm importância nenhuma para a vida, para o nosso dia a dia, em função daquilo que cada um é, vai-se fazer notícia, vai-se esquecer a notícia, vai-se exagerar a notícia, vai-se ocultar a notícia, e as pessoas depois reagem, boa parte das pessoas reagem em função disso. É nesse ponto que estamos, e temo que seja um ponto do qual não vamos sair tão cedo. Olá, esta terceira parte da Lenga-Lenga vai ser muito curtinha. Aproveito para relembrar o patrocínio e agradecer o patrocínio do Azeite Talismã, o patrocínio da Prozis. Coloquei o código Lenga-Lenga na Prozis, independentemente de outras promoções em curso, é sempre positivo. Positivo no sentido não apenas simbólico, no sentido material do termo. Coloquem sempre Lenga-Lenga, independentemente de outros códigos promocionais que a Prozis possa estar a oferecer, e normalmente costuma oferecer em simultâneo. Para além disso, lembro que a meio da semana irá haver uma lenga-lenga
que será especial, mas que se vai manter nas próximas semanas, ou daqui para a frente, que é uma lenga-lenga à meio da semana, só dedicada aos vossos comentários, às vossas perguntas, às vossas dúvidas, aos vossos insultos, especialmente insultos, até são bem-vindos, não há problema nenhum. Digam que porque isto é como a nova Assembleia da República, em que as pessoas podem dizer aquilo que quiserem, a lenga-lenga do costume é programa democrático e pretende continuar a ser, não se vai censurar absolutamente nada. Não garanto é que traga tudo para ser comentado, por questões de tempo. Não quero fazer desse programa de resposta a questões e de comentários aos comentários um programa de 8 horas, mas a coisa tem que ter alguma brevidade. Mas estejam à vontade para dizer o que vos apetecer, mesmo que seja negativo, e de preferência até que seja negativo, não há problema nenhum. Em relação a um dos temas que podem comentar e podem fazê-lo aqui em baixo, eu não tenho a explicação, não tenho a certeza do que poderá estar na base daquilo que eu vou dizer a seguir. Agora, o que eu vou dizer a seguir, pelos vistos, é um facto que foi anunciado, foi confirmado por uma coisa que se chama Direção-Geral de Política de Justiça, DGPJ, e que confirmou ao famoso polígrafo, portanto, que não costuma ser suspeito de incorrer em posições particularmente incorretas, não é? O polígrafo confirma que, segundo dados oficiais, o número de crimes praticados em Portugal subiu 8,2% de 2022 para 2023, um aumento de 28.150 crimes. Ou seja, Portugal, que até há... Eu quando queria elogiar Portugal, não, um estrangeiro, por exemplo, não tinha milhares de razões, mas usava normalmente uma, que era o facto da segurança. Se eu estava a falar, sei lá, com um espanhol, com um americano, ou com o que fosse, eu dizia, país um bocado pobre, não temos saído muito a cepa torta, podemos ser melhores do que somos, não somos grande coisa, mas temos uma coisa boa, que é a segurança. Nesse sentido, acho que parece que estamos entre os melhores do mundo, ou costumávamos estar entre os melhores do mundo, e isso eu dizia, não com particular orgulho, não sou um patriota, mas era uma virtude, com certeza, que Portugal tinha, e que, ao que parece, está a começar a deixar de ter. Portugal está a começar a deixar de ser tão seguro quanto era. A segurança em Portugal é menor hoje do que era. A criminalidade em Portugal é maior hoje do que era há muito pouco tempo. Está a aumentar 8,2% num ano, nós podemos dizer que 8,2% face ao ponto de... A criminalidade que existia não é muito, mas é muito. Claro que é muito, claro que é um aumento muito significativo, claro que é um aumento que se mantiver, se a tendência se mantiver, se a linha ascendente da criminalidade, do aumento da criminalidade se mantiver, Portugal em muito poucos anos vai se tornar não um exemplo de um país seguro, mas um exemplo de um país tão inseguro quanto muitos outros que ao menos compensam, não sei se compensa totalmente, mas compensam em parte a insegurança ou alguma insegurança, especialmente em certas zonas, em certos meios urbanos maiores e tal, compensam com outras virtudes que Portugal não tem. Lá está, com rendimentos muito mais altos, com uma série de avanços civilizacionais de que Portugal só partilha parcialmente, ou que só uma parte dos portugueses dispõe. Ou seja, nós podíamos nos gabar da segurança que existia em Portugal, de sermos um país nesse aspecto pacato. Ainda não somos exatamente o México, não somos exatamente sequer o que acontece, onde temos a acontecer cá aquilo que acontece, por exemplo, em certas cidades francesas ou suecas, que também já foram seguras e hoje já não são, mas podemos estar a caminhar para qualquer coisa que não seja muito simpática. Agora, a que é que se deve isto? É isso que eu gostava que vocês comentassem, quais são as vossas posições. Não, eu sei que hoje em dia, não é hoje em dia, quer dizer, é absolutamente inconcebível, imperdoável haver qualquer associação em que se relaciona, qualquer associação entre o aumento de criminalidade e o aumento da imigração, imigração com I. Também não tenho a certeza de que o aumento da criminalidade se deva exclusivamente ao aumento da imigração. Acho que
se me perguntarem, acho que uma parte de certeza que se deve, acho que é impossível haver um aumento de imigração acentuado, muito brusco, uh, muito intenso e demasiado rápido, sem isso ter repercussões sociais. Isso nunca aconteceu, não é costume acontecer na história. Nunca, sei lá, quando foi, estamos a falar de imigrações em massa absolutamente sem precedentes e sem grandes descendências também, sei lá, a imigração em massa da passagem do século XIX para o século XX nos Estados Unidos, a imigração de irlandeses, de italianos, de judeus, do leste europeu, por exemplo, foi uma imigração com, em quantidades talvez sem grandes precedentes, pelo menos julgo que àquela escala não teria havido, julgo que não terá voltado a haver imigração até legal, daquela dimensão, e mesmo assim, mesmo sendo legal, mesmo havendo fiscalização das fronteiras, era um país, de qualquer maneira, um país que precisava de gente, precisava de mão de obra, e as pessoas podiam chegar aos Estados Unidos sem grande risco de serem impedidas de entrar, puderam fazer isso até, salvo em 1922, 1920, mais ou menos as primeiras décadas do século XX, com certeza, puderam fazê-lo, imigraram em força e, ora, isso tenha contribuído muito para o progresso dos Estados Unidos e para a falta de mão de obra e para a falta de população que um território daquele tamanho tinha, é verdade, aumentou o crime. Claro que o crime nos Estados Unidos aumentou em função dessa imigração massiva. Portugal não está com uma imigração que se compare àquela que é a imigração para os Estados Unidos na viragem do século XIX para o século XX, com certeza. Mas tem-se verificado um aumento mais ou menos consistente da quantidade de estrangeiros que vêm viver para Portugal, legal e ilegalmente. E a imigração é sempre um fato, é sempre um fenómeno que tem que ser tratado com algumas cautelas. A imigração ilegal tinha que ser tratada com muito mais cautela, só tinha que ser muito mais diretamente enfrentada. E isso, os nossos políticos, em geral, a maioria dos nossos políticos, não arrisca fazê-lo, não tem arriscado. Acho que o tema está a começar a entrar no discurso padrão político, mas ainda não entrou completamente, porque todos têm medo de serem chamados de racistas, de xenófobos, mas pronto, esta era apenas a minha opinião. O facto é que o crime em Portugal tem aumentado e está a aumentar em percentagens que são significativas e que podem transformar Portugal, podem fazer com que Portugal, muito em breve, deixe de ser o país seguro de que nós, de alguma maneira, nos orgulhávamos de que era. Não sei, deixem os vossos comentários, quais são as vossas teses. Presumo que haja uma maioria de teses a condenar a imigração ilegal e a imigração intensiva, por assim dizer, para Portugal. Imagino que essa seja uma posição talvez maioritária, mas talvez não seja essa a única posição. Eu não sei se os crimes que são cometidos em Portugal, ou somente crimes que são cometidos em Portugal, de facto não sei, se são cometidos na sua maioria ou proporcionalmente por imigrantes, ou não. Se são cometidos são questões diferentes, se são cometidos na maioria por imigrantes, se são cometidos apenas proporcionalmente ou de forma proporcional ao número de imigrantes que existem na sociedade em geral, não, ou até se há menos crimes, se há uma relação inversamente proporcional entre o número de imigrantes na sociedade e o número de crimes cometidos. Tenho a impressão que não haverá, mas também não há, o que não há são dados, menos que eu os conheça, que estabeleçam estas relações todas de forma clara. Se houver estes dados, que eu desconheço, eu gostaria muito que nos dessem a conhecer e depois podemos discutir tudo isto. Para já, deixem nos vossos comentários, comentem também o resto, comentem o que quiserem, comentem, sei lá, comentem o futebol e o Sporting acho que ganha um campeonato e não sei o que também é giro, comentem tudo o que quiserem, mas estou a pedir em particular para comentar este tema, porque parecendo que não, isto da segurança e da insegurança, a capacidade ou a possibilidade de nós sairmos à rua com um determinado estado de espírito ou com outro estado de espírito, de uma forma despreocupada ou de uma forma um bocadinho apreensiva, parecendo que não faz diferença nas nossas vidas e era uma coisa, conheci muitos brasileiros que vinham para Portugal e que estavam sempre meio chocados com o sossego em que nós vivíamos e com a possibilidade de sermos à noite e a qualquer hora e não haver problemas e termos uma vida comparada com a que eles tinham no Brasil, bastante descansada. Se isso deixar de ser assim, é obviamente uma grande pena. E por hoje é tudo, a lenga-lenga fica por aqui, até meio da semana, talvez quarta-feira, com a tal
lenga-lenga só para comentar os vossos comentários, responder às vossas perguntas, esclarecer as vossas dúvidas e mostrar absoluta ignorância face a outros assuntos que vocês vão falar e dos quais eu não sei absolutamente nada. Portanto, até meio da semana.